Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Espero que os irmãos tenham passado uma semana de paz, que tenham vivido, aqueles que eu não pude ver nesta semana, que estejam experimentando do cuidado do Senhor. Tenham certeza de que estamos sempre orando para que o irmão, para que a irmã possa experimentar de todo o cuidado do nosso Mestre para enfrentarmos as circunstâncias que temos vivenciado no nosso dia a dia. Por esta razão, neste momento, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor para lhe dar orientação para enfrentarmos juntos as batalhas que nós temos enfrentado. Batalhas que muitas vezes nós mesmos não provocamos, mas precisamos vivenciá-las e com elas honrar o nome do nosso Deus através do nosso testemunho. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro da Epístola de Timóteo, primeira Epístola, capítulo 1, verso 18 a 20. E diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus amados, Paulo orienta seu filho na fé a lidar com as circunstâncias, os combates da vida, através de 3 atitudes muito fundamentais diante de todas as circunstâncias que ele pudesse vir a viver. E neste momento eu quero compartilhar estas 3 atitudes que precisamos viver diariamente para podermos ser vitoriosos no combate da vida. Talvez, pastor, eu não estou em guerra. Não estou dizendo que você esteja em guerra. Mas posso lhe dizer com certeza que todo crente está em combate, porque o nosso combate não é contra pessoas, mas é um combate espiritual, que acaba atingindo as pessoas, porque muitas vezes o nosso inimigo usa pessoas para nos causar conflitos. Mas nós não estamos aqui preocupados com os conflitos. Na verdade, queremos aprender a como vencer quando eles surgirem. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele começa dizendo: meu filho na fé, eu te admoesto, esteja firme de acordo às profecias que você ouviu, que antecipadamente você conhece. Esteja firmado, seja objeto de sua atenção o que você ouviu como sua chamada. Profecia, na palavra de Deus, significa muito mais do que adivinhar o que vai acontecer no futuro. Na verdade, a palavra profecia, ela define palavras que revelam a verdade de Deus. Portanto, é muito mais do que apenas tentar descobrir o futuro, mas fazermos entender o que Deus quer para nós. E Deus nos tem chamado. Deus nos tem chamado e por isso que, em primeiro lugar, precisamos ter firmeza no nosso chamado. Mas chamado de quê? Chamado para quê? Quando você abre o livro de Romanos, capítulo 8, 28, ali Paulo nos diz que Deus nos chamou para o segundo o seu propósito. Nós estamos aqui porque Deus nos tem chamado para vivermos, para praticarmos, para compartilharmos tudo segundo o propósito dele nas nossas vidas. E qual é esse propósito de Deus? Nós encontramos vários textos que nos mostram qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Por exemplo, em 1 Coríntios 1, 9, nós somos chamados à comunhão. Nós somos chamados à comunhão com o Senhor Jesus. Sua escolha de vida, suas atitudes, seu modo de ser, a maneira como você
comporta-se nesta vida precisa refletir sua comunhão com Jesus. Nós também somos chamados para, além de ter comunhão, estar com Jesus, seguir Jesus em seus passos. O que Jesus experimentou, nós precisamos estar preparados para experimentar, caminhar nos passos do Mestre. Há um livro que tem como título Em Seus Passos que Faria Jesus. Se Jesus estivesse no seu lugar, naquele negócio, naquele namoro, naquele estudo, como ele agiria? Se você não leu, recomendo a ler este livro. Um outro texto é João capítulo 15, verso 16, que diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor Jesus, mas Ele que nos escolheu e nos designou para que fôssemos e dessemos fruto. Também precisamos entender que também somos chamados para sofrer por Cristo. Assim como Cristo sofreu, assim como Cristo experimentou a injustiça, nós poderemos experimentar a injustiça e nós precisamos agir como Cristo agiu. Nós encontramos esta afirmação ali em 1 Pedro capítulo 2, 19 a 21. Cristo padeceu, sofreu e ele, calado, ouviu o traje. Muitas vezes somos chamados pelo Mestre para não exigirmos o nosso direito, mas usarmos de nossa comunhão com Cristo para mostrar que nós estamos obedecendo a Ele e não à sociedade. Portanto, se queremos ser vitoriosos em Cristo, ou melhor, se queremos viver a vitória na batalha da vida, precisamos estar firmados na certeza de que Deus nos tem chamado para uma obra muito mais excelente. Segundo lugar, para podermos ter esta vitória, precisamos saber escolher o que nos fortalece. Parece o óbvio ululante que eu gosto de dizer. Muitas pessoas, mas pastor, é claro, eu tenho que escolher aquilo que me fortalece, mas nem sempre. Muitas vezes nós escolhemos aquilo que me satisfaz e nem sempre o que me satisfaz me fortalecerá na minha vida com Deus. Lembre-se, em primeiro lugar devemos agir de acordo ao nosso chamado. E então, tudo que eu escolher precisa ser escolhido de acordo a esse chamado, a esse relacionamento com Deus. Porque senão nós estaremos sendo incoerentes. Como que eu posso desejar coisas que não agradam àquele que me chamou e que eu disse que vou seguir? Portanto, precisamos das nossas escolhas sempre fazer escolhas que fortaleçam a nossa fé. Foi por isso que Paulo disse, mantendo fé e boa consciência, verso 19 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 2 homens, Himeneu e Alexandre, em razão de suas escolhas, naufragaram na fé, afundaram. No meio do caminho, eles se perderam. Eles sabiam quem os tinha chamado e sabiam onde deveriam chegar. Porém, no meio do caminho, eles se perderam. Deixaram-se levar por outros tipos de pensamento. Veja, o texto bíblico no verso 19 diz, mantendo fé e boa consciência. Manter a fé em quem? Naquele que me salvou, mantendo a minha fé firmada e focada no que é certo. Mas ele fala de boa consciência. A palavra bom aqui é útil, proveitoso. Isto é, tudo aquilo que é proveitoso, que é útil para que a minha consciência tenha os melhores pensamentos, as melhores escolhas, as melhores decisões, as decisões corretas precisam ser alimentadas. Mas, por exemplo, Himeneu e Alexandre, eles
deixaram de cuidar desta boa consciência, deixaram de se alimentar do que era útil e proveitoso para formar na sua mente ideias que viessem a fortalecer a sua fé. Nós encontramos na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 14, o motivo do naufrágio é que eles dois estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, não haveria outra ressurreição. Em outras palavras, vamos morrer, vamos ficar por aqui mesmo, acabou, só aconteceu lá no dia da salvação com Jesus Cristo, é só isso que vai acontecer. E Paulo diz isso, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, de que quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão. Então, Alexandre e ali no caso Fileto, era um outro nome, eles estavam pervertendo o ensino, porque a sua mente ficaram com ideias teológicas totalmente fora do padrão. Por que razão? Paulo orienta Timóteo na segunda carta falando exatamente sobre um problema. Na segunda carta não, nessa primeira carta, no capítulo 1, de que muitas pessoas na igreja estavam sendo levadas por lendas, histórias, contos, e estavam deixando que estes contos, essas lendas, essas mitologias, dominassem suas consciências. Então eles estavam inventando histórias cristãs ou religiosas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, como se elas fossem verdades. Eram folclores judaicos ou lendas gregas. E por isso perverteram totalmente o ensinamento da palavra de Deus. Paulo então diz: Timóteo, não faça como eles. Preencha sua mente, ocupe seus pensamentos com aquilo que Deus tem de bom. E então você vai manter a sua fé intacta e bem firmada. Este é o segundo ponto. Saiba fazer escolhas que fortaleçam a sua fé. E isso só vai acontecer se você preencher a sua mente com aquilo que é proveitoso para a sua consciência. Como consequência, a sua fé será fortalecida. E em terceiro e último lugar, para podermos vencer de maneira real na batalha da vida, nós necessitamos fazer as correções adequadas às nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? No verso 20, dentre esses, se contam Himeneu e Alexandre, estes que estavam tendo uma consciência não boa, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Vejam, o texto bíblico, Paulo diz, veja o que acontece quando há entre nós, ou nós mesmos, estamos fazendo escolhas, e estas escolhas estão nos desviando do projeto de Deus, daquilo que Deus nos ensinou, nós devemos ser corrigidos, devemos ser disciplinados, devemos mudar a direção. E se não o fizermos, vamos padecer por causa disso. A palavra de Deus nos ensina em toda a sua palavra que precisamos sim admitir os nossos erros, os nossos equívocos e buscar o perdão do Senhor. Quando nós abrimos o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13, nós encontramos ali a orientação de Paulo sobre vencer as impurezas, aquilo que não agrada ao nosso Senhor. Olha o que diz o texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosses tirado do meio, quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor
Jesus. É um texto duro, difícil. Muitas vezes nós temos que exercer a disciplina no corpo para que o espírito seja preservado. Veja, o Senhor Jesus Cristo, se teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor que você chegue no céu sem um olho, mas na presença de Deus, do que ter o corpo inteiro e tudo perecer. E ali Jesus vai deixando bem claro que aquilo que tem causado na sua vida o afastamento da sua comunhão com Deus precisa ser removido. E o texto que li para os irmãos, ele continua, Paulo sendo ainda mais duro. Não é boa a vossa jactância, a palavra jactância é arrogância, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a Páscoa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros do mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, beberrão, roubador, com esse nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Hoje, nós estamos enfrentando uma batalha até jurídica, porque muitas pessoas não estão disciplinando aqueles que pecam com medo de uma ação judicial. Mas o Senhor Jesus disse que nós, muitas vezes, devemos sofrer o dano pelo bem da vontade e da verdade de Deus. Basta você ir lá em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 19 a 21, você vai ver isso. É preferível sofrer o dano, agradando a Deus, do que se garantir e depois ter que enfrentar o desagrado de Deus. Nós precisamos compreender que para podermos vencer as batalhas da vida e na vida, precisamos nos manter firme no nosso chamado, precisamos sim saber fazer escolhas que fortaleçam a nossa fé e necessitamos corrigir o pecado que vem sobre nós para que nós possamos fortalecer a nossa vida com o nosso Senhor. Guarde isso em seu coração, meu irmão, para que você possa enfrentar as batalhas da vida conforme Deus nos tem chamado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e dê a você, neste dia e em todos os dias de sua vida, de toda a graça e bondade. Vamos orar? Querido Pai, agradeço mais uma vez por este momento, rogando ao Senhor a bênção para que nós possamos vencer conforme as armas que o Senhor nos der. Ter vitória, mas para a tua glória e para a tua honra. Dá-nos este privilégio, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto.